Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui, professor André Luiz com vocês, uma videoaula bacana sobre filosofia, para a gente acessar alguns conteúdos que são muito importantes para a nossa formação básica. E aí eu quero convidar vocês, necessariamente, a terem aí, né, todo o material à vista de vocês, bem fácil de pegar, para evitar a dispersão. A gente precisa de um pouco de foco, de comprometimento e de muita dedicação. Tá certo? Então, esse projeto, ele quer levar a vocês o máximo possível de conhecimento. Então, é importante que vocês estejam conosco e, principalmente, estejam focados. São elementos básicos, elementos muito aí importantes para vocês que vão querer fazer vestibulares, que vão querer completar o ensino médio, que vão também, claro, alcançar outros elementos que são fundamentais para uma vida feliz, para uma vida melhor. Então, fique em casa, fique conosco, mas fique estudando. Tá? E aí vamos, então, aos nossos exercícios. Hoje nós temos exercícios sobre as nossas aulas já constituídas aí dentro deste projeto maravilhoso. Então, veja só, nós temos exercícios sobre os métodos da ciência. Nós já assistimos, como eu já falei a vocês, algumas aulas sobre esses métodos, certo? Nós temos ali o método indutivo, o método dedutivo e o famoso falseacionismo ou falseamento, certo? Ou a falseabilidade do nosso grande Karl Popper, certo? Então, nós temos 3 elementos aqui para que a gente possa, tá, desenvolver um conteúdo adequado, ok? Veja só, nós temos como método mesmo dedução e indução. O falseacionismo está associado à origem, né, das teorias científicas. Então, como dedução e indução, nós temos 2 métodos em foco, certo? O falseacionismo, ele vai explicar como as teorias científicas, elas vão, na verdade, surgindo. E aí, o nosso querido amigo Karl Popper, que é o dono, né, desta interpretação da evolução da ciência, ele coloca lá um método hipotético dedutivo, que aqui nós já temos a dedução aqui também, e vou dar uma mão para a gente entender. Então, nós temos aqui 2 métodos e uma forma de interpretar a evolução da ciência, que está aqui na possibilidade de falseabilidade. Nós vamos fazer alguns exercícios sobre estes elementos. Nós temos lá uma aula já preparada para vocês sobre esses assuntos, sobre os métodos de dedução, de indução e sobre o critério da falseabilidade na evolução das teorias científicas, ok? Mas veja só, a nossa primeira questão, ela vai trazer um enunciado mais ou menos assim: médias normalmente mais escondem do que revelam. Não podemos supor, por exemplo, que todas as áreas pobres da cidade têm as mesmas condições de saneamento e acesso à água. O trecho transcrito acima critica o uso específico do seguinte método de raciocínio. Veja só, neste enunciado, nós temos todas as áreas pobres da cidade têm a mesma condição, ou as mesmas condições, ou as condições iguais de saneamento. Quando a gente faz um enunciado deste, nós podemos perceber que é um enunciado que traz uma conclusão, e esta conclusão ela está universalizando. Vamos aqui, então nós estamos falando de método, certo? Olha, o trecho transcrito acima critica o uso específico de um método. Então nós estamos falando de dedução ou indução, no caso, tá? Se este método que está sendo utilizado aqui neste enunciado, ele conclui de uma forma generalizadora, que método é este? Aí nós já vimos lá na nossa aula sobre indução e dedução que este método é o método indutivo. Aí, onde é que nós temos o método indutivo aqui? Na letra A, nós não temos o método indutivo. Na letra A, nós temos a dedução. Então, não é a resposta. Ok? A nossa constituição aqui do raciocínio termina numa generalização. Não pode ser uma dedução. Na letra B, temos a indução. Nossa resposta.
Na letra C eu tenho a dialética. Não é, dialética nem está no nosso conteúdo aqui de estudo. Silogístico também não vai fazer sentido, não está nem um pouco adequado, está fora do contexto. Aqui nós temos, então, nesta primeira questão, a letra B de bola. Método indutivo. Perceba que a indução termina numa generalização, correto? Vamos lá, continuando. Leia o trecho. Só capazes de colher fatos detalhados e impotentes para generalizar. Esse trecho se refere à utilização do seguinte método de argumentação. Veja só, neste enunciado, nós estamos falando de quê? Colher fatos, que é o mesmo que analisar dados, casos específicos. Impotentes para generalizar. Nós sabemos muito bem que existe um tipo de método, certo? Que termina numa generalização, mas ela é absurda. Tá? Alguns filósofos chamaram este método, que nós estamos aqui nos referindo a ele, de generalização absurda, salto lógico. Entre as premissas e a conclusão, ocorre um salto lógico. Tá? Alguns filósofos, como por exemplo, o dono da teoria da evolução da ciência pelo falseacionismo, que é o Popper, ele diz que esse método, por exemplo, que nós estamos aqui nos referindo a ele, é um método que não consegue cumprir aquilo que propõe, ou seja, constituir leis universais. Por quê? Porque faz generalizações a partir de poucos casos analisados. A mesma coisa que está no enunciado, ó, só capazes de colher fatos detalhados, mas impotente, ou impotente, ou na verdade impotente para generalizar, porque ao generalizar ele comete erros. Então veja só, esse trecho se refere a que tipo de método? Vamos lá, será que é o método indutivo? Sim, é o método indutivo. É ele que trabalha com análise de casos e conclui com generalizações. E geralmente esta generalização ela é absurda, porque ela advém de poucos casos analisados. Eu não posso deixar de observar que eu não tenho todos os casos analisados, mas eu acabo concluindo que todos são da mesma maneira. Então, este trecho aqui, na verdade, é uma crítica ao método indutivo. Não pode ser a dedução, porque a dedução não generaliza na conclusão. Não pode ser o método dialético, porque o método dialético ali tem tese, antítese e síntese. É completamente diferente. Não é também o silogístico, mais uma vez, tá? Porque está fora do contexto completamente. Então, preste atenção, aqui nesta alternativa A é que temos a resposta. Na letra A, nós vamos marcar a nossa resposta, correto? Show de bola? Então, veja só, dedução e indução, utilizamos até agora a indução, certo? Terceira questão, mais uma questão aqui para a gente degustar. A validade de nossos conhecimentos é garantida pela correção do raciocínio. São dois os modos de raciocínio, indutivo e dedutivo. Claro que existem outros métodos, por exemplo, se você pegar algumas literaturas, você vai ver que tem até intuição. Em alguns livros até fala assim, abdução. Tá? Tem muitos métodos, mas os mais badalados, indução e dedução, como métodos, certo? Indução e dedução. Geralmente, a gente vai encontrar muita coisa sobre indução e dedução enquanto método, correto? Sobre isso, assinale a alternativa correta. Vamos lá, pode ser qualquer um aqui então. Nós vamos ter que tomar muito cuidado, eu venho sempre avisando a vocês, tome cuidado. Tenha muito cuidado nessa leitura, tome cuidado quando você vai ler todos esses elementos, faça uma reflexão, tenha calma para que você possa analisar e saber aquilo que está mais adequado ou não. Adequação àquilo que está no comando da questão, correto? Vamos lá. O raciocínio indutivo é amplamente utilizado pelas ciências experimentais? Bom, aí nós temos de saber um pouco sobre as ciências experimentais. Biologia, química, física. Eles usam muito a indução? Usam. Eles mesclam até, em alguns momentos, raciocínios indutivos unidos a raciocínios dedutivos. O nosso próprio, por exemplo, Popper, que fala do falseacionismo, na evolução da ciência, esse falseacionismo
como critério de evolução da ciência, ele também sugere muito esta leitura. Há uma mescla, por isso ele bota o método hipotético dedutivo. Tá? Ele faz uma crítica à indução muito grande, ok? Então ele puxa um pouco mais para a dedução, mas ele coloca que muitos dentro da história da ciência usaram mais uma mescla do que só indução ou só dedução. Tá? Nesta letra A, nós estamos falando que a indução ela é amplamente utilizada por essas ciências que estão ali no ponto experimental do processo. Faz muito sentido, temos um raciocínio bem adequado. Não, ele não está fora do contexto e não está dizendo nada absurdo. Ok? Olha a letra B. O raciocínio indutivo parte de uma lei universal? Não, já está errado. Olha aí. Ó. Olha só. O raciocínio indutivo, ele parte de premissas particulares ou singulares. Está errado isso aqui. A letra B nós não podemos marcar. Ela está completamente inadequada. Letra C. O raciocínio dedutivo parte de uma lei particular? O dedutivo vem do particular? Não. O ponto de partida de uma dedução é o geral, o universal. Lembra? Todo homem é mortal. Começa uma dedução do universal. A letra C comete um erro muito parecido com a letra B. Ou seja, inverte o processo do começo dos dois raciocínios. Certo? A letra C está inadequada, porque o ponto de partida da dedução não é o particular, e sim o universal. Vamos continuar. A letra B, o raciocínio dedutivo é uma argumentação na qual, a partir de dados singulares, olha aí, olha só, a partir de dados singulares suficientemente enumerados, inferimos uma verdade universal? Não, está completamente fora, está invertido tudo aqui. Tome cuidado, meu aluno, tome cuidado, minha aluna, tome cuidado, meus amigos. Quando vocês estão falando de métodos, dedução e indução, é sempre bom ter a forma de cada um na cabeça. Perceba que a questão ela é um tanto quanto ardilosa, ela é movediça, ela traz aí alguns, claro, estratagemas, algumas estratégias, né? Algumas estrategicamente colocado para você, elementos que podem lhe causar confusão. É bom ter muito bem a forma de cada argumento na sua mente. Tá? Olha só, na letra B, ele vai anunciar uma coisa que, de acordo com o que está anunciado, eu preciso observar o começo do raciocínio e ele apresenta o começo do raciocínio, algo que está inadequado. Tá? O raciocínio indutivo parte de uma lei universal. O raciocínio indutivo não parte de uma lei universal. É singular ou particular. O raciocínio dedutivo parte do particular, é o contrário. Não, ele parte do universal. E aqui ele continua com a dedução, mas ele mantém o erro de não acertar como o raciocínio dedutivo se inicia. Então, olha só, nós vamos ter que ficar nessa questão com a nossa letra A. Marque aí a letra A. A indução é utilizada muito pelas ciências experimentais. As ciências experimentais gostam da indução. Tá? Vamos para a nossa próxima questão. Ler nos faz mais felizes. É um caminho para o autoconhecimento e o exercício constante de autoconhecimento é um caminho para a felicidade. Neste argumento, Rodrigo Lacerda formula uma premissa. Olha só, o Rodrigo Lacerda, este autor Rodrigo Lacerda, formula uma premissa geral e uma premissa particular para relacioná-las na conclusão. Olha o caminho que ele está te dando. Premissa geral, premissa particular. Ele está começando do geral. Aí ele está perguntando, essa estrutura, olha como é importante você saber a forma, a arquitetura,
a construção do método ou indutivo ou dedutivo. Você já percebeu que para você encontrar, determinar ou achar que tipo de método é, você precisa dominar esta forma. Está lá na nossa aula, vai lá, tá show de bola. Temos uma aula maravilhosa para vocês tratando destes assuntos, certo? Mas aqui ele já está te dando toda a dica. Premissa geral, particulares, conclusão. Que tipo de método, que argumento, que forma de silogismo, como é este pensamento, que estrutura é esta? Ela é indutiva? Não, ela não é indutiva. Ela é dialética? Também não. Ela é dedutiva? Olha aqui, encontramos a dedução. É a dedução que começa de premissas, certo? Olha lá, ó, gerais, universais, e termina em singulares ou particulares. Então, aqui nós vamos ficar com a letra C de casa, correto? Marca aí para você, dedução, letra C. Tenha muito cuidado, você está percebendo que para responder uma questão sobre método dedutivo e indutivo, você precisa, ok, saber a forma, a construção destes argumentos. Você precisa dominar a forma e a construção do método indutivo e do método dedutivo para poder encontrá-los corretamente. Vamos à quinta questão. Não exigirei que um sistema científico seja suscetível de ser dado como válido de uma vez por todas, em sentido positivo. Exigirei, porém, que sua forma lógica seja tal qual se torne possível validá-lo através de recurso a provas empíricas em sentido negativo, ou seja, falsear. Assinale a alternativa que corresponde ao critério de avaliação das teorias científicas empregado pelo nosso autor aqui, olha, que é o Popper. Vamos lá. Entendamos da seguinte maneira. Popper, quando vai analisar a história da ciência, ele vai dizer como as teorias científicas vão se comportar e como a própria ciência vai evoluir, como é que este ramo do conhecimento progride. Nesta progressão, ele vai instituir uma forma diferentemente de analisar esta progressão da ciência. Esta progressão é feita na avaliação dele por critérios de falseabilidade, ok? E aí, veja só, dentro deste critério de falseabilidade, ele coloca um método hipotético dedutivo. Neste método hipotético dedutivo, eu vou, claro, criar uma teoria e procurar apoiá-la ou não, no caso, falseá-la ou não, enquanto eu não conseguir contrariá-la, destituí-la ou falseá-la, ela vai continuar válida. Olha só. Então, na evolução da ciência, que fique bem claro, na evolução das teorias científicas, o critério de falseacionismo, de falseabilidade, de falsear, ele é mais útil do que daquele de provar a verdade. E dentro deste critério, o melhor método é um método hipotético dedutivo, segundo o nosso autor. Tá? E aí vem, assinale a alternativa que corresponde a esse critério de avaliação. Veja só, aí se nós fôssemos analisar, se nós conseguirmos observar, nós vamos ter a noção de que nesse critério de evolução da ciência, nós vamos perceber o quê? Falseabilidade. Nós temos aqui já uma boa dica de alternativa para marcar. Organicidade. Organicidade não vai ser o nosso problema a ser resolvido. Confiabilidade. Bom, confiabilidade dá uma ideia até de verdade, de verificação a partir da verdade. Não é isso que ele está propondo. Dentro da evolução da ciência, a evolução das teorias científicas, nós temos o critério de falsear e não o critério de confiar. Dialeticidade, a dialética não, é tese, antítese, síntese, não vai fazer muito sentido. E diferenciabilidade, não é muito o nosso caso aqui também. Então, vamos perceber uma coisa importante. Neste caso aqui desta questão, é melhor a gente marcar muito a letra A. A letra A vai perfazer melhor a nossa resposta. Claro que nós estamos tratando
de uma forma de interpretação da evolução da ciência, de uma forma de interpretação de como esta ciência vai se comportar dentro desses critérios históricos. Então, o Popper vai trazer para a gente aí uma noção de falseabilidade, marque letra A, portanto, nesta questão, ok? Fique conosco, vamos ainda desenvolver mais conhecimentos. Um forte abraço, professor André Luiz aqui, se despedindo de vocês, mas vamos voltar em breve. Show de bola!